muitos alunos haviam desistido, e a turma de pronomes do terceiro ano estava composta por poucas pessoas. A formatura estava prestes a acontecer, e Tosco havia sido escolhido para ser o orador da turma, e fez a questão de que sua mãe, juntamente com Laura, professor Jefferson e professora Verônica, estivessem sentados à frente. Meu cordial bom dia a todos. Peço licença neste momento e dirigir-me aos formandos do terceiro ano do ensino médio da Escola Estadual Dona Ana Maria Rufilda Mosca, que hoje comemora o final desta etapa e com certeza buscarão novos horizontes. Parabéns, queridos formandos, que vocês não parem por aqui, mas que seja o início de uma nova etapa em nossas vidas. Parabéns a todos os professores, os nossos queridos alunos, e agora eu chamo o nosso querido aluno Tosco, que é o orador da turma do terceiro ano do ensino médio de 2013. Bom dia. Bom, vou fazer meu discurso aqui. Eu sou o Tosco. Depois de tudo, aprendi o óbvio que se mostra a todos, que o extraordinário parece ser aprender a viver, ser feliz, estar em paz, ser grande. Aprendi que se pode ser grande onde se vive, ter orgulho do que se é e do que se faz. Hoje tenho orgulho de ser Tosco, o cara que teve tudo para dar errado, que fez errado, mas que teve chance de fazer diferente. Demorou, mas acho que estou conseguindo fazer diferente. Mas que só consegui isso porque tive amigos de verdade, como o professor Jefferson e a professora Verônica. Mas também tive que merecer, né? Tive que fazer por merecer. Aprendemos que se pode dar certo. Tudo é uma questão de escolha. A gente faz a vida dar certo ou errado. Depende da gente. Faça a sua escolha. Após acabar o discurso, todos saem e Laura vai até Tosco com o presente em mãos. Que lindo, obrigado. Para meu Tosco, que de tão tosco é ruim, que de tão tosco é singelo, que de tão tosco é afável, que de tão tosco é bonito, que de tão tosco é resistente, que de tão tosco é meu Tosco. Eu te amo, meu eterno Tosco. Eu serei seu Tosco a partir de hoje. Só seu, minha Laura. Entrou na faculdade, em uma universidade federal. Ele e Laura, apesar dessa correria, estavam mais unidos do que nunca. Cada sonho realizado por ele, Laura festejava com alegria. Os anos de faculdade passaram depressa. Laura também estudava e trabalhava. Tosco e ela faziam planos para o futuro. Queriam um ao outro. Queriam uma casa, um trabalho e queriam ajudar aqueles que não tinham aprendido a ajudar a si mesmos. E finalmente queriam se casar e ter filhos. Tosco concluiu seu curso de educação física e passou em um concurso, e então começou a dar aulas para o ensino fundamental. Apesar dessa conquista, Tosco e Laura compraram um apartamento e passaram a morar juntos. E por fim, a melhor notícia que Tosco poderia receber de sua amada Laura.
Tá irado. Amor, eu tenho uma notícia pra te dar. Aconteceu com nós dois, é um presente. Eu tô grávida. Parabéns aos alunos da Escola Marina, da Escola Seu trabalho com a professora Gina, agradeço a ela e, na verdade, a nossa escola. Na verdade, todos que tiveram a oportunidade. Vai chamar para entregar. Quem tiver a oportunidade de ler esse livro, tem ali a biblioteca, posto, quem escreveu ele foi o Gilberto Nacho. E é um livro maravilhoso que relata muitos acontecimentos do nosso dia a dia. O texto era uma trinqueira de carteirinha, gente. Eu imagino que ele era. E graças a Deus ele fez a escolha, uma ótima escolha, tá? Hoje no final ele se regenerou, virou uma excelente pessoa, fez faculdade, casou, teve filhos, isso é a nossa vida. Eu vou estar lendo agora uma pequena mensagem que diz o seguinte: eu gostaria que vocês façam bastante silêncio e façam bastante atenção nessa leitura. O sábio e a borboleta. Havia um pai que morava com duas jovens filhas, meninas muito curiosas e inteligentes. Suas filhas sempre lhe faziam muitas perguntas. Algumas ele sabia responder, outras não fazia a mínima ideia da resposta. Quando pretendia oferecer a melhor educação para suas filhas, avisou para passar as férias com o velho sábio que morava no alto de uma colina. Este, por sua vez, respondia a todas as perguntas sem hesitar. Já muito impaciente com a situação, eles constataram que o pai velho era realmente sábio. Resolveram inventar uma pergunta que o sábio não poderia responder. Passaram-se alguns dias e uma das meninas apareceu com uma linda borboleta azul e exclamou para sua irmã: ah, dessa vez, o sábio não vai saber responder a minha pergunta. O que você vai fazer? Perguntou a outra. Tenho uma borboleta azul em minhas mãos. Vou perguntar para o sábio se a borboleta está viva ou se está morta. Se ele disser que está morta, vou abrir a mão e vou deixá-la voar para o céu. Se ele disser que está viva, vou apertá-la rapidamente e riscá-la e assim matá-la. Como consequência, qualquer resposta que o velho me der vai estar errada. As duas meninas foram então ao encontro do sábio, que encontrava-se meditando sobre o eucalipto nas montanhas. A menina aproximou-se e perguntou calmamente. O sábio sorriu e respondeu: depende de você. Ela está nas suas mãos. Assim é a nossa vida, é o nosso presente e o nosso futuro. Não devemos culpar ninguém por algo que deu errado. O sucesso é apenas uma oportunidade de começar novamente com mais inteligência. Somos nós os responsáveis por aquilo que conquistamos ou não. Nossa vida está nas nossas mãos, como a borboleta azul. Cabe a nós escolher o que fazer com ela. Só nós. Não deixe ninguém interferir nisso. Nunca. Que vocês pensem um pouquinho na peça do texto que foi usado aqui agora. O texto, como eu disse, era uma fronteira, mas ele se regenerou. Do mesmo jeito, as consequências dos seus erros, eu não sei o que vai ter que assumir. Mas ele apertar, meu pai foi isso, minha mãe foi aquilo. Está nas suas mãos, depende de você. A borboleta está nas suas mãos, depende de você. Quer ser um texto? Seja, mas assuma a consequência. E agora eu vou estar chamando os amigos, os formandos do terceiro ano da Escola Ana Maria Rodrigues de Bolsa. Eu convido primeiramente nossa aluna Sofia. Parabéns!
nossa aluna, Pamela. Nossa aluna Pedro. Esse aluna me surpreendeu, parabéns, você. A nossa aluna Dalila. Dalila na passarela. Nosso amigo Carlos. Vila Carlos na passarela. Nossa amiga Sheila. Olha a Sheila, está com 2 diplomas. Parabéns, Sheila. Parabéns a todos, parabéns realmente os amigos do terceiro ano do ensino. Tigão? Vocês passar a palavra para a professora Gilda. Cuidado para você não ser um posto. Se for, se cuide, tá? Gente, obrigada pela atenção e esse trabalho continuará com as demais séries. É o nosso propósito. Muito obrigada.